Então, Aí eu ok, te... vamos esperar mais alguns 2, 3 minutos, já são 8 horas em ponto, e até todo o pessoal conseguir entrar, e por volta aí das 8 horas e 3 minutos, então eu vou iniciar, certo? Como queira. Então, vamos falar um pouco sobre o maior, depois eu vou repetir isso, mas a maior recompensa que Deus promete para nós. Então, eu vou explicar algo que todos nós sabemos, mas é muito importante a gente sempre ter uma corroboração bíblica da nossa fé, né? Da esperança e a caminhada que nós temos que fazer. Então, vamos ver se eu consigo dar este recado para todos. Bom, a Gijo, o pessoal aqui de Caxias do Sul sabe que eu, quando dou uma palestra, geralmente eu estouro 1 ou 2 minutos depois, né? Um pouco mais, às vezes demoro mais de meia hora a terminar, certo, Janete? A Janete sabe muito bem como é que funciona. Então, eu vou tentar apressar bastante, porque o assunto ele tem muitos comentários, certo? Muitas dúvidas. Então, nós vamos fazer esta apresentação, vou tentar fazer até 8h40, 8h45, para depois termos aí uns 15 minutos para algumas perguntas, algumas dúvidas que nós podemos ter. Então, vamos mais ver um debate, né, dessa apresentação. Muito bem, gente. Aqui, Ô, Jaime, eu só agradecer a sua disponibilidade, né? E acho que hoje é a primeira, né, de uma série, porque são 4 aulas, né? E pedir que o Espírito Santo nos ilumine e que a gente possa realmente aí ser um momento de reflexão e de abastecer a, a nossa esperança, que eu acho que é isso que a gente precisa, né? E nos dar coragem para seguir adiante como, como Cristo sempre nos pediu. E vamos em frente, que o mais importante é ouvir a mensagem que o Jaime vai trazer desse estudo espetacular que ele fez de Zaqueu. Obrigado, Jaime. Grande abraço para todos, bom curso. ok. Bom, pessoal, como o presidente chegou, então agora nós podemos iniciar. Primeiramente, eu também fico bastante agradecido por ter esta oportunidade de apresentar essa questão da salvação dos empresários, que é o título deste curso, e ele é fruto de todo um trabalho que eu tenho feito desde 2007 a respeito de Zaqueu, onde foi culminado com um curso de mestrado em teologia na PUC do Rio Grande do Sul, onde eu escrevi um livro, Zaqueu e a Salvação dos Ricos, onde eu atualizo a salvação que Jesus concedeu a Zaqueu para com um foco nos empresários. Zaqueu era um coletor de impostos e era rico. E, atualmente, a maioria dos ricos que nós temos exercem a atividade empresarial. Então, esse livro também ele serve para uma evangelização ou auxílio dos evangelizadores para como, né, ensinar os caminhos de Jesus também para os ricos empresários que desejam a salvação. Obrigada, Pois João. muito bem. Então, eu vou já iniciar fazendo a apresentação dos slides e, na sequência, nós vamos ter uma oração, vídeo e outras coisas para auxiliar, então, este aprendizado. Então, eu vou colocar aqui os slides.
Todos estão enxergando? Sim. Ok, Sim. muito bem. Ó, o curso, cujo título é A Salvação dos Empresários, então ele vai ser ministrado em 4 aulas, todas as quartas-feiras, das 20 horas às 21 horas. Então, eu dividi em 4 partes. Como o título é A Salvação dos Empresários, hoje, no primeiro dia, nós vamos estudar a palavra salvação. Então, o tema de hoje, como a salvação universal agraciada por Jesus é compreendida no Evangelho segundo Lucas. Na semana que vem, no dia 12, nós vamos estudar a palavra empresário. E a aula será: quem é o empresário conforme a Bíblia e a doutrina social cristã? Depois, do terceiro dia, no dia 19, nós vamos juntar as duas palavras. E aí a gente vai tentar responder essa pergunta: qual o caminho que o empresário deve trilhar para ter maior esperança de ser agraciado com a salvação promovida por Jesus? E no quarto dia, então, no dia 26, nós vamos ver como a salvação do rico Zaqueu pode servir de exemplo para os ricos empresários cristãos. Muito bem, então iniciamos, como a Gigi falou anteriormente, para sermos iluminados pelo Espírito Santo, para que nós possamos compreender entender melhor a vontade de Deus e não a vontade dos homens, para que a gente seja iluminado pelo Espírito e ele nos dê o dom do entendimento sobre aquilo que for falado agora no nosso curso. Então, vamos invocar o Espírito Santo, porque nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, iluminados pelo Espírito Santo, nós vamos então iniciar com um vídeo que eu encontrei, que chegou a mim pelas vias internet, que eu achei muito, muito interessante, uma pequena homilia, parte de uma homilia, de Dom Adair José Guimarães, que é bispo de Formosa, em Goiás. Então, vamos lá. Tenho que cair fora daqui. Voltar para cá, aqui. Todos estão. Ok? Ele é edificado em cima do trono da verdade. Vocês ouviram ele dizer, ele é edificado em cima do trono da verdade? Alô? Sim, sim, deu para ouvir, Jaime, eu ouvi. Deu para ouvir, tá, ok. Eu sempre vou perguntar, porque às vezes o meu computador falha lá, então eu vou, quando entro ou saio, eu vou perguntar. Então vamos ouvir atentamente esta homilia de Dom Adair. Ele é edificado em cima do trono da verdade. E a verdade é Cristo. Nós estamos perdendo o sentido do caminho para o céu. A folia é uma caminhada que deve nos orientar esses passos para o céu.
Gente, onde nós queremos passar a nossa vida depois da morte? Todos nós vamos morrer. Eu vou morrer, o padre vai, a polícia, os policiais, todos vão morrer. As freiras que estão aqui, estão jovens, que ainda não conseguem pensar muito nisso, mas vão morrer um dia. Todos vocês, Dona Divina que nos acolhe aqui, já não tem o esposo. Mas onde eu vou passar a minha vida depois da morte? Outro dia, um grande empresário, muito rico, mas muito católico e honesto, ele me dizia: o meu grande medo é perder a minha alma, porque o que eu tenho aqui nesse mundo só vai para cá. Meu medo é perder a minha alma. Por isso que eu vou lá para o Instituto Hesed e vou para lá fazer lá uma semana de rosário lá com minha esposa de madrugada, rezando para a gente mudar de vida, para a gente não perder a alma. E tem gente que vai com tanta facilidade caminhando nessas coisas. Quando eu fui chegando ali... Muito bem. Ok. Voltou de novo o slide de vídeo de Dom Adair José Guimarães? Sim, Jaime, voltou o vídeo, Ok. o slide. Obrigado. Ok, o slide. Muito obrigado, Sérgio. Ok, gente. Eu achei bastante interessante esta homilia, porque ele fala exatamente o tema que nós vamos fazer neste curso, tanto que eu agora escrevi aqui o que ele colocou. Então, ele diz o seguinte: a verdade é Cristo, e nós estamos perdendo o sentido do caminho para o céu. Onde nós queremos passar o resto da vida depois da morte terrena? Todos vamos morrer. E onde vamos passar a vida depois da morte? Um grande empresário muito rico, muito católico e honesto disse: meu grande medo é perder minha alma. Por isso, vou a um lugar sagrado rezar por uma semana com minha mulher para mudar de vida, para não perder a alma. Bastante interessante que eu cheguei a grifar aqui: o caminho para o céu para não perder a alma. Então, a partir da reflexão sobre essas palavras, nós vamos estudar, então, como a salvação universal, agraciada por Jesus, é compreendida no Evangelho segundo Lucas. Muito bem. Todos os autores do Novo Testamento centraram suas atenções sobre Jesus Cristo e afirmam que ele é o Salvador universal. Tem alguém com o... Tem que desligar o microfone. Acho que é uma pessoa que está entrando agora e não Tá eu não consigo fechar o microfone dele, Tá o ok. Jaime, Mas vamos desculpa. lá, vamos em frente então. Vamos iniciar aqui. Todos os autores do Novo Testamento centraram suas atenções sobre Jesus Cristo e afirmam que ele é o Salvador universal que realiza o plano redentor de Deus para toda a humanidade. Trata-se do evento esperado ao longo de todo o Tanakh. O Tanakh é o conjunto de livros dos hebreus israelitas, desde a Torá, que é o Pentateuco, os Salmos, o livro dos profetas, enfim, todos os livros que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento, que se realiza dando uma resposta aos anseios e esperanças para o mundo judaico, incluindo também o não judaico. Em relação ao terceiro evangelho, Lucas é definido como o primeiro escritor cristão a narrar uma espécie de história da salvação proporcionada por Jesus, fruto da misericórdia de Deus.
Mas quem é Jesus para ser o Salvador da humanidade? O evangelista descreve a relação que Jesus, o Pai, o Espírito Santo, anjos e profetas vão proclamando ao longo de sua narrativa histórica sobre a salvação de Deus para toda a humanidade. É revelado pelo próprio Jesus que só Deus salva. É muito importante nós gravarmos isso. Só Deus salva. Assim, Jesus só pode ser Salvador se for uma pessoa divina. Para revelar esse mistério, Lucas narra uma história do Jesus divino desde o seu nascimento miraculoso até sua ascensão ao céu, e também os fatos que o próprio Jesus divino vai mostrando ao longo do seu ministério. Então, vamos ver algumas passagens. Em Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 35, é narrado a primeira revelação da divindade de Jesus pelo anjo a Maria, onde ele diz que ela conceberá um filho sob intercessão do Espírito Santo, e que será chamado de Filho do Altíssimo e também Filho de Deus. Logo a seguir, Lucas, no capítulo 2, versículo 9 a 11, é narrado que o anjo do Senhor aparece a pastores, anunciando o nascimento de Jesus, dizendo: Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. Lucas aplica na missão de João Batista, que é preparar o caminho do Senhor, o mesmo texto do profeta Isaías que diz: E todo homem verá a salvação que vem de Deus, referindo-se a Jesus. No batismo de Jesus por João, Lucas narra que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Onde o Pai Divino revela que Jesus é o seu filho, logo, filho de Deus. Jesus, em várias passagens, se autodenomina filho do homem, evocando o profeta Daniel, que revelou ser este título a outorga de um poder, uma honra, um domínio eterno e um reino que jamais será destruído. Logo, não pode ser o título para um homem mortal, e sim para uma pessoa eterna. Uma dessas passagens é de Lucas 19, capítulo 10, do qual Jesus, após dar a salvação para Zaqueu, diz: Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Assim, Jesus evoca em clara alusão o oráculo de Ezequiel, onde o Deus Yahvé apresenta-se, fazendo-os nos seguintes termos: Com efeito, assim diz o Senhor Yahvé: Certamente eu mesmo cuidarei do meu rebanho e dele me ocuparei. Buscarei a ovelha que estiver perdida. Eu mesmo trarei salvação ao meu rebanho. Desta forma, Jesus revela que ele próprio é o Deus Yahvé, conjuntamente com o Pai e o Espírito Santo. Deste modo, ele possui o poder divino de salvar a humanidade, pois é uma pessoa divina. Mas
o que vem a ser a salvação de Jesus no Evangelho de Lucas, nós lemos lá no Evangelho de Lucas Jesus curando pessoas possessas, febris, doentes, endemoniadas, leprosas, enfermas, paralíticas, epiléticas, recurvadas, hidrópicas, cegas, com mão atrofiada, com hemorragias, um servo doente de um centurião, reavivando mortes e até colando a orelha decepada. Mas do que essas pessoas são salvas? Então, François Bovon, que é um dos maiores estudiosos do Evangelho de Lucas, ele viveu no século passado, faleceu agora em 2013, ele diz assim: poderíamos dizer sem dúvidas, elas são salvas da condenação eterna, elas podem escapar da ira de Deus. Muito bem. É umas palavras um pouco pesadas, mas nós temos que entender o que é isso. Vamos lá. Aos olhos de Lucas, a salvação não se trata apenas de cura ou recuperação física. Ainda que ele expresse tais resgates com o verbo salvar em sua obra, Lucas pretende testemunhar uma salvação de uma dimensão completamente diferente. Os casos de salvação física têm uma função simbólica. Elas ilustram a salvação eterna, que Lucas é obrigado, por falta de algo melhor, a contar pelo modelo histórico e pela via analógica. Muito bem. Vamos repetir aquela frase anterior de François Bovon. As pessoas são salvas da condenação eterna. Elas podem escapar da ira de Deus. Para nós entendermos um pouco mais o que vem a ser esta salvação da condenação eterna e o que é esta ira de Deus, nós vamos ter que estudar a cultura da salvação, conforme os fariseus, anciãos, sacerdotes e doutores da lei do tempo de Jesus. Ou seja, essas pessoas descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, também chamados de israelitas ou judeus, eles tinham uma concepção de cultura. E eram eles os que mais influenciavam a religião, porque eles eram os líderes religiosos. Então, para eles, nas suas leituras e nas suas interpretações do Tanakh, eles viam da seguinte forma: quem pode escapar da ira de Deus? Então, para aquelas pessoas, primeiro, tinha que ser descendente de Abraão, Isaque e Jacó, que depois foi chamado de Israel. O povo israelita é o povo de Jacó. Esses patriarcas viveram de 1800 a 1700 a.C. e era considerado o povo escolhido, o povo elegido de Deus. A segunda característica para escapar da ira de Deus era cumprir a lei Tanakh, né, os antigos escritos sagrados, e mais de 600 preceitos de pureza religiosa que eles foram criando. Uma das mais famosas é, por exemplo, como Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Então, no sétimo dia, é o sabá, para eles, ninguém pode fazer nada. Nem o bem, nem milagres e nem colher espigas de milho. Isso seria um pecado dentro desses preceitos que eles ensinavam. A terceira característica: ter uma boa vida econômica. Ou seja, os classe média, os classe altas, eles eram abençoados por Deus. E também a quarta característica era ter uma vida razoavelmente saudável. Ou seja, uma doencinha aqui, uma gripezinha ali, não tinha problema nenhum.
Então, porque a saúde era a bênção de Deus. Então, quem poderia escapar da ira de Deus eram os filhos de Abraão, que estão abençoados. Então, vamos gravar bem essas 4 características da cultura deles. Para escapar da ira de Deus, é necessário ser descendentes de Abraão, cumprir a lei e os preceitos de pureza religiosa, ter uma boa vida econômica, abençoada por Deus, e ter uma vida razoavelmente saudável. Muito bem, para essas pessoas religiosas, quem não poderá escapar da ira de Deus? Primeiramente, quem não é filho de Abraão, os estrangeiros, os outros povos, esses Deus não escolheu, então eles não vão escapar da ira de Deus. A segunda característica é os filhos de Abraão que não cumprem a lei e os preceitos, ou seja, os impuros. Terceira característica, os filhos de Abraão, que são pobres econômicos, ou seja, os miseráveis que não conseguem nem ter pão para comer, eles são amaldiçoados, eram vistos como amaldiçoados, porque possivelmente tenham cometido um grande pecado contra Deus, ou os seus antepassados, até a 5ª geração, também teriam cometido um grande pecado e Deus estava amaldiçoando eles. E, finalmente, quem não poderá escapar da ira de Deus eram os filhos de Abraão, que são doentes de longa ou incurável enfermidade e endemoniados. Esses também eram considerados amaldiçoados, impuros. Enfim, eram os que não eram filhos de Abraão e os filhos de Abraão, que são pecadores. Pois bem, baseado nessa cultura, para entender melhor, então, para melhor entendimento dessa cultura religiosa, nós vamos analisar as passagens iniciais do Evangelho de Lucas, onde são narradas as ações de João Batista antes do batismo de Jesus no Jordão. Então vamos lá. É Lucas 3, capítulo 3. Lucas escreve assim: sob o pontificado de Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João. Portanto, se a palavra de Deus foi dirigida a uma pessoa, essa pessoa é um profeta. E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Aqui eu grifei porque essa pregação de João Batista, ela conflita com a cultura dos fariseus e dos líderes religiosos, porque para quem é pecador não adianta se arrepender. Deus não vai derramar suas graças. E ele dizia: não, se você se arrepender dos teus pecados e receber um batismo com água, Deus vai te perdoar. Isso já é um choque para os líderes religiosos daquele tempo. Então, para justificar esta ação do profeta João, Lucas transcreve as palavras do profeta Isaías, que viveu 670 anos antes de Cristo, para dizer que João é a voz que clama no deserto, dizendo: preparai o caminho do Senhor. Ou seja, esse profeta João é descrito, então, como aquele que prepara o caminho. Significa aquele que vai ensinando as pessoas que logo adiante vai vir alguém muito poderoso, e todo homem verá a salvação de Deus.
Então, por isso que João Batista é aquele que prepara os caminhos de Jesus. Ele vai preparando o povo para uma coisa nova, para alguma coisa diferente que vai levar a todo homem à salvação de Deus. Muito bem. João Batista dizia às multidões que vinham para serem batizadas por ele. Ele dizia assim: raça de víboras. Bom, vocês imaginem o susto que as pessoas já levavam. Raça de víboras. A palavra raça de víboras, ou essa interpretação, ela poderá estar ligada lá no livro do Gênesis, no momento em que Deus expulsa a serpente, Adão e Eva, e Deus diz para a serpente: tu rastejarás, e eu porei inimizade entre a tua geração e a geração da mulher. Então, a expressão raça de víboras seriam aqueles que seriam da geração da serpente que não obedeciam às leis de Deus. Então, nesse caso, vocês imaginam, as pessoas vão lá para ser batizadas por um profeta e, de repente, esse profeta diz: raça de víboras, ou seja, vocês não estão obedecendo completamente às leis de Deus. Aí ele diz: quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Opa, então já começa a aparecer: fugir da ira que está para vir. Aí ele responde: produzi então frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai a Abraão. Pois eu vos digo que até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, o que ele está dizendo? Vocês se dizem filhos de Abraão? Grande coisa! Deus pode suscitar filhos de Abraão até das pedras. Ou seja, não vale nada ser filho de Abraão. E aí ele vem descrevendo a ira que está para vir, dizendo: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Nossa! É uma nova mensagem, totalmente diferente. E as multidões o interrogavam, então, e pediam: o que nós devemos fazer? João Batista dizia-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Aqui a palavra é caridade. Agora vocês imaginem aquelas pessoas dizerem: tá, mas espera lá, para mim fugir da ira de Deus, eu tenho que dar túnicas para aqueles amaldiçoados? Eu tenho que dar comida para aqueles famintos? Eles são famintos porque são amaldiçoados. Essa era a cultura deles. E João Batista vai preparando, dizendo: não, eles não são amaldiçoados. Ou pode até ser, mas vocês têm que fazer caridade para fugir da ira de Deus. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram-lhe: publicanos eram cobradores de impostos judeus que trabalhavam para o Império Romano e que eram considerados impuros, pecadores, porque eles eram também considerados traidores do povo de Israel, porque cobravam impostos para os romanos. Mas até mesmo os publicanos foram a João Batista para ser batizados. Então, o que ele disse? Ou seja, ele disse para os publicanos uma linguagem completa: além de fazer a caridade, você não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Ou seja, sejam justos. Então, nesse caso, os publicanos deveriam ser caridosos, porque eles estavam no meio da multidão, e também justos, cobrar somente os impostos que foi prescrito.
Aí apareceram também soldados. Esses soldados possivelmente sejam romanos, estrangeiros, ou seja, considerados aqueles que não vão fugir da ira de Deus porque eles são estrangeiros. Mas foram soldados também ser batizados por João Batista. E eles perguntaram: e nós? Que precisamos fazer para fugir da ira de Deus? Né? Então, João disse: a ninguém molestais com extorsões, não denuncieis falsamente e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, sejam justos. Observem atentamente aqui que no meio daquele povo, além dos filhos de Abraão, também tinham os publicanos, que eram filhos de Abraão, mas pecadores para aquelas pessoas, e os soldados, que eram estrangeiros, portanto, não iriam receber a salvação. Mas João diz para eles: sim, vocês podem fugir da ira de Deus, desde que vocês pratiquem caridade e justiça. Então, aqui está João preparando os caminhos do Senhor, para que todo homem veja a salvação que vem de Deus. Agora, tem um detalhe: como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo. Atenção! Na cabeça daquele povo, o Cristo, que é relatado pelos profetas no Antigo Testamento, era entendido como um grande líder que Deus iria mandar, um novo Moisés, que iria libertar o povo judeu do jugo romano. Então, esse Cristo, na cabeça deles, seria um grande militar, um grande estrategista, um grande político, com todo o poder de Deus, assim como Moisés teve, e iria, além de libertar o povo do jugo romano, também iria submeter os povos, né, ao povo escolhido de Deus. Esse era o Cristo que eles pensavam. João, então, tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá está em sua mão, limpará a sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. Essas palavras são muito confusas para aquelas pessoas, porque as crenças delas eram outras, eram diferentes. Então, primeiramente, vai vir alguém mais. João Batista diz, primeiro, que ele não é o Cristo, mas vai vir alguém mais forte que ele, que vai batizar não com água, mas com o Espírito de Deus e com fogo. Nossa, o que se entende essa palavra com fogo? Nós cristãos, atualmente, sabemos muito bem o que vem a ser este fogo, porque nós rezamos lá no início. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Então, este fogo do amor ainda era um pouco difícil deles entender, e João Batista só fala em fogo. Aí vem uma coisa muito interessante: a pá está em sua mão, limpará sua ira e recolherá o trigo em seu celeiro. O trigo é o bom fruto. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. A palha é aquilo que é inútil. Então, as pessoas ficavam um pouco estranhas em relação a todas essas palavras. Pois bem, então o Cristo profetizado por Isaías e João Batista é diferente do Cristo esperado pelos fariseus.
Aí, dando sequência da história da salvação, nós vemos o seguinte. A partir de então, Lucas passa a narrar a história do ministério de Jesus, iniciando pelo seu batismo por João. Essa história é repleta de milagres, sinais extraordinários de origem divina que beneficiam aqueles que os fariseus e sacerdotes, anciãos e doutores da lei julgavam estarem fora da salvação. Então, esta é a boa nova de Jesus. O Cristo Salvador revela: todos os povos, todos os doentes, todos os pobres e todos os pecadores também estão contemplados para a salvação divina. Ou seja, a salvação é universal para todos os que se arrependerem, tiverem fé em Jesus como Salvador para a vida eterna e praticarem caridade e justiça. Então, aqui está em Lucas a boa nova de Jesus, totalmente diferente daquela ideia que os líderes religiosos tinham. Ao longo de sua narrativa, Lucas descreve que a salvação do homem oferecida por Deus na pessoa de Jesus é fugir da ira que está para vir, não ser a árvore cortada e lançada ao fogo eterno, nem ser a palha que ele, o Cristo, queimará num fogo indistinguível, e nem se ver na mansão dos mortos em meio a tormentos. E a destinação dada aos salvados, descrito por Lucas, ou seja, aos salvados por Jesus, é ser recolhido como trigo ao celeiro do Cristo, herdar a vida eterna, ser levado pelos anjos ao lado de Abraão e estar com Jesus no paraíso. Agora vamos fazer uma breve hermenêutica da salvação de Jesus descrita por Lucas. Hermenêutica é uma leitura e uma interpretação e uma atualização dos escritos. Aqui eu coloquei uma foto, então, de Santo Agostinho, que foi um dos grandes hermeneutas do cristianismo. Vamos ler aqui Lucas 16, 19 e 31, o rico e o Lázaro, certo? Sobre os filhos de Abraão. Vamos entender aqui o que é Jesus e o pensamento dos fariseus. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus. Então vamos prestar atenção. Jesus está falando para os fariseus, contando uma história da escatologia. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Ou seja, é um filho de Abraão, esse está salvo, está rico, está farto, saudável, esse vai para o céu. Um pobre chamado Lázaro jazia junto ao seu portão coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ou seja, na cabeça dos fariseus, este Lázaro é um amaldiçoado. Ele não pode receber a salvação de Deus. Aí Jesus continua contando. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao lado de Abraão. Opa, já é um choque, já é uma coisa diferente. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro ao seu lado. Então ergueu a voz e disse: então, atenção, é um filho de Abraão, porque ele diz: Pai Abraão, tem compaixão de mim, envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso agora ele se encontra aqui
consolado, enquanto que tu és atormentado. Isso realmente para os fariseus é algo absurdo. Um amaldiçoado vai ao lado de Abraão e uma pessoa, filho de Abraão, rico, vai para as trevas. Mas o que é que está faltando? O que faltou para aquele rico não ir para as trevas? Então, aqui nós temos, por exemplo, uma interpretação de Santo Agostinho. Ele interpreta aqui esta passagem na seguinte forma: não foi a pobreza que conduziu Lázaro ao céu, mas a sua humildade. Nem foram as riquezas que impediram o rico de entrar no descanso eterno, mas o seu egoísmo e a sua infidelidade. Em outras palavras, foi a omissão, a avareza e a falta de caridade do homem rico que o conduziu para os tormentos após a morte, mesmo sendo filho de Abraão e abençoado na vida eterna com riquezas e saúde. Então, é muito interessante que aqui nesse caso eu evoco também Mateus capítulo 25, onde Jesus se coloca exatamente na pessoa que era considerada amaldiçoada, onde ele diz assim: eu estava faminto e vocês deram-me de comer, sedento e deram-me de beber, despidos e me vestiram. Cuidaram de mim quando eu era doente, acolheram-me quando eu era estrangeiro e visitaram-me quando eu era prisioneiro. Para esses, Jesus diz que receberão a recompensa eterna. Então, se este rico tivesse sido uma pessoa caridosa, tivesse dado de comer àquele faminto, tivesse cuidado das suas feridas, vestisse ele, possivelmente também, ele seria conduzido ao seio de Abraão, junto com o próprio Lázaro. Aí nós temos um outro exemplo de Jesus e Zaqueu. Que é Lucas capítulo 19. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Essa história todos conhecem, né? Está lá Jesus depois encontra Zaqueu sobre um sicômoro, desce do sicômoro, vai hospedar-se na casa dele, porém a multidão, principalmente os fariseus e doutores da lei, murmuraram contra Jesus, dizendo: foi hospedar-se na casa do pecador. Zaqueu era considerado pecador porque ele era publicano, mas será que ele era pecador? Então, logo em seguida, Zaqueu de pé disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguém, restituo-lhe o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Ou seja, Zaqueu, filho de Abraão, recebeu a salvação diferente daquele rico anterior com Lázaro. Onde é que está o entendimento disso? Que Zaqueu, ele era filho de Abraão, ele era rico, ele era saudável, mas não foi salvo porque recebeu essas bênçãos terrenas, e sim porque praticava caridade e justiça. Muito bem. Agora, vamos estudar rapidamente uma outra parte, uma outra passagem, a famosa passagem do camelo pelo buraco da agulha. Essa é uma passagem bastante complexa, mas não é tão assim, ela é simples, que é o rico apegado aos seus bens. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Então vamos lá, essa pessoa acreditava na vida eterna. Logo, era um descendente de Abraão, certo? E aí respondeu-lhe Jesus:
Por que me chama bom? Ninguém é bom senão só Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Muito bem, paramos por aqui. Gente, este homem vai para o céu. Ele é um homem de posição. Ele é uma pessoa importante, ele é rico, ele obedece à lei, ele é saudável, ele tem tudo para fugir da ira de Deus e estar com Abraão no céu. Essa é a ideia que as pessoas tinham naquele momento. Mas Jesus, com o seu poder messiânico, sabia que faltava alguma coisa para ele herdar a vida eterna. Então vamos lá. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Essa uma coisa é 3 passos. Primeiro passo: vende tudo o que tens. Segundo, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Ou seja, seja caridoso. Não fique apegado ao teu dinheiro. Depois vem e me segue. Então, Jesus estava dizendo para ele ser caridoso e segui-lo, porque em várias passagens o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém herda a herança do Deus Pai senão por mim, que eu sou o caminho. Então, por isso, Jesus convida ele: vem, é assim que tu vai te salvar. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era muito rico, ou seja, muito apegado aos bens. E Jesus, vendo assim, ele disse para os outros, porque o rapaz já tinha ido embora, né? Como é difícil entrar entrar no reino de Deus os que têm riquezas, ou os que são apegados às riquezas. Observem que Jesus diz como é difícil, mas não é impossível, ok? E Jesus continua: com efeito, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso ficaram perplexos. Mas como? Ele tinha tudo para entrar no reino de Deus, mas ainda assim tem que vender tudo, dar para os pobres e te seguir. Certo? Então eles ficaram perplexos e perguntaram: sendo assim, quem poderá salvar-se? Importante esse verbo, salvar-se, que se interpreta salvar a si próprio. Então Jesus responde: as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Ou seja, ninguém pode salvar-se por conta própria, mas Deus pode tudo. Eu coloquei aqui uma fotografia que é uma das maiores interpretações, a mais famosa, do camelo passar pelo buraco da agulha, certo? Que a agulha seria uma pequena portinhola no portão de uma cidade, que de dia ficava aberto e ao anoitecer era fechado e muito bem guardado, mas tinha sempre algumas pessoas fora da cidade, importantes, que tinham que passar. E como ela vinha com seus camelos, o camelo também tinha que passar por essa portinhola, que alguns entendidos dizem que é também chamado de agulha. Então vamos lá, para a interpretação final. Um homem de posição, ou seja, filho de Abraão, obediente à lei, rico e saudável, porém muito apegado aos seus bens terrenos e também não praticante da caridade, deseja herdar a vida eterna. Para obter esta recompensa, Jesus lhe informa que ele deve também praticar caridade, ajudando os pobres e depois segui-lo. Ele rejeita as orientações de Jesus e sai triste, porque era muito apegado aos seus bens terrenos.
Então, Jesus explica aos ouvintes que é muito difícil uma pessoa rica, ou seja, apegada aos seus bens terrenos, entrar no reino de Deus utilizando a hipérbole do camelo e a agulha. Os ouvintes ficaram perplexos, porque na sua cultura religiosa, aquele homem de posição tinha todas as características para entrar à vida eterna. Então, perguntaram para Jesus, sendo assim, quem poderá salvar-se? Ou seja, é impossível assim. E Jesus responde que salvar-se é impossível para todos os homens, mas possível para Deus. Pois bem, assim, Lucas escreve que Jesus é o Cristo Senhor, a salvação que vem de Deus para todos os homens. No Evangelho é revelado pelo Pai, por Jesus, pelo Espírito Santo, por anjos e profetas, que o Cristo Jesus é uma pessoa divina. Também é revelado por Jesus que a salvação para a vida eterna é graça do poder de Deus e nenhum homem pode salvar-se por si. Essa salvação divina é universal, independente se que a pessoa seja ou não filho de Abraão, cumpridor ou não da lei, pura ou impura, rico ou pobre, saudável ou doente. E a exigência de Deus para a salvação do homem é que arrependa-se dos pecados, tenha fé em Jesus, tenha esperança no Cristo que salva, ou no Cristo Salvador, e como consequência desta fé e dessa esperança, pratique caridade e justiça. Eu aqui grifei fé, esperança e caridade, porque mais adiante, né, o apóstolo Paulo coloca como as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Muito bem. Então, encerro aqui esta apresentação. Depois eu vou passar um teminha de casa, tá, gente? Então, agora nós vamos para as perguntas. Faltam 2 minutos para terminar, certo? Então, vamos ouvi-las. Calma, gente, calma. Uma vez por vez, um só por vez, todos juntos ao mesmo tempo não dá. Vamos lá. Gênero, eu não me inscrevi aqui para as perguntas, mas primeiro, parabéns. Nós estamos muito felizes que vamos ter a sua presença física aqui mais umas 2, 3 semanas no Rio. E só para provocar essa passagem do Lázaro, e ela sempre é muito forte, porque ele fala assim: volta lá e avisa os meus parentes para eles tomarem rumo, né? Para eles não se perderem. E ele fala: não, ele já tem os profetas, ele já tem as escrituras, ele já tem as ferramentas. E, de certo modo, nós temos as ferramentas hoje, quer dizer, todo esse estudo que você fez, toda a doutrina da igreja, o próprio evangelho em si, já é o nosso caminho, já é a nossa estrada. Então, se a gente não perceber isso, nós não vamos ter segundo tempo, né? Quer dizer, é um tempo só e tem que ou a gente ganha a partida naquele tempo, ou não tem segunda, ou então tem que confiar na misericórdia de Deus. Então, é uma pergunta, ao mesmo tempo, comentário, isso. Quer dizer, essa passagem eu acho que ela é muito forte. Você resolve sua vida no tempo regulamentar, resolve a sua salvação. Porque depois que passar, aí é só lamentação. Olha, podia ter feito melhor, a diferença entre a verdadeira caridade é um detalhe, e esse detalhe às vezes pode faltar para alguns ou pode abundar para outros. Né? É isso. Muito obrigado pela essa primeira aula. Ok, Alberto, muito obrigado também pela sua colocação e pela sua pergunta. Então, eu só vou responder rapidamente que o próprio Jesus pede para que a gente sempre seja vigilante, fique atento, porque a gente não sabe quando vai morrer, certo? Ou quando é que vai vir aquele Senhor que vai cobrar de nós aquilo que nós estamos fazendo. Então, nessa questão toda da passagem do rico e Lázaro, né? Os dois morreram, mas o rico, avarento,
né, que não praticava a caridade, ele não estava vigilante para herdar a vida eterna. Então, nós também temos que ouvir Jesus e ficar vigilantes, porque um dia a morte também vai chegar a todos nós. E aí, como dizia Dona Adair, e para onde a gente vai depois? Ok? Muito obrigado, então, Alberto. Jaime, já que eu vou preencher aqui um minuto, pelo menos, boa noite, gente, novamente. Eu tenho um primo, né? Não vou citar o nome, mas é muito interessante. Acho que a questão que ele faz um comentário a respeito da vida eterna, né? Acho que um dos maiores mistérios, né, para nós, como homens, mulheres, é compreender a vida eterna. Mas esse meu primo fala assim: puxa, mas vai que existe mesmo a vida eterna, então é bom a gente ter um comportamento adequado aqui para a gente passar num bom lugar a vida eterna. Então, se a gente tem alguma dificuldade para compreender na pequenez do nosso raciocínio, é melhor estarmos mesmo vigilantes e seguirmos o caminho de Cristo, porque vai que existe mesmo a vida eterna, então para a gente ter um local adequado para passar o resto das nossas vidas. Eu sempre acho muito curiosa essa reflexão que ele faz, né? Só um Ah, comentário breve. perfeito, é uma bela reflexão pela qual nós temos, assim, a crença prudente e a crença imprudente, né? A crença prudente significa, assim, aquela pessoa que acredita que Deus existe e segue os seus princípios. Pode ser que Deus não exista. Essa pessoa, quando morrer, não vai perder nada, certo? Porque estava errado, se Deus não existe. Mas se está certa, ela ganha tudo. E uma pessoa que acredita que Deus não existe e nem se preocupa com isso, se Deus não existe, ela está certa, mas ela nunca vai ter consciência disso, certo? Mas e se Deus existir, ela vai ter a consciência que estava errada. Então a gente chama isso de, né, razão prudente e razão imprudente. A razão prudente é aquela que, se eu estiver certo, né, eu ganho tudo. Se eu estiver errado, não perco nada. Essa é a crença prudente, né? E a crença imprudente é aquela em que o sujeito, se tiver errado, perde tudo. E se tiver certo, não ganha nada. É só uma questão filosófica aí de Blaise Pascal. O Jaime, em primeiro lugar, parabéns. Segundo lugar, quando quando me ordenei padre, ou me ordenaram, né? Isso em 86, em 87, o pregador do retiro não pôde ir pregar o retiro, e o Dom Tomás, que era o bispo na época, em São João da Boa Vista, chamou o padre Timóteo, que era um redentorista. E a tese do padre Timóteo, que era um holandês, era a prova da existência de Deus através da matemática. Então, aí já dá para ter uma ideia de quando eu entrei na sala do retiro, a quantidade de números que tinha na lousa, né? E é interessante porque a matemática ela é uma lógica tão perfeita, que não tem como você não chegar à conclusão de que Deus existe através da matemática, né? Ou seja, a gente tem muitas provas de Deus, né? Mas nós temos muitas coisas que são provas tão evidentes que muitas vezes passa despercebida da nossa parte, né? E por um outro lado, quando você coloca a respeito dessas passagens bíblicas aí, e muito bem colocado, meus parabéns novamente, ou seja, a certeza que a gente tem dentro do coração da gente é de que aquilo que Jesus disse, né? Eu vou ao Pai, eu vou preparar o lugar e eu volto para te buscar. Então, a qualquer momento, onde nós estamos indo, né? E no final vão todos, né? É isso que a gente espera. Muito bem, bom, padre. Primeiramente, eu fico muito contente que o senhor tenha gostado, porque o senhor é a pessoa mais capacitada que nós temos aqui no nosso grupo, né? Então eu fico bastante feliz, muito obrigado, né? E quanto às questões dos números, sim, eu acho bastante interessante, porque eu li um livro
de ciência sobre as probabilidades da existência de Deus, pela qual, do tipo assim, não adianta nós querer buscar Deus através da ciência, porque a ciência faz parte da nossa cognição. Nós temos que buscar Deus é na fé. Ou seja, nós temos duas dimensões dentro de cada um de nós: as crenças e as razões da ciência, né? E então Deus é uma crença. Ele pode existir, não pode existir, mas na ciência a gente não pode provar Deus, né? Porque a prova de Deus é aquela que a gente diz, ó, Deus está ali, ah, sim, eu estou enxergando ele, eu estou ouvindo ele, eu estou cheirando ele, eu estou tateando ele. Essa é a lógica da ciência. Mas eu achei uma coisa bem interessante, o senhor também colocou muito bem a questão dos números, que, por exemplo, na teoria do Big Bang, cientistas, muitos cientistas, inclusive esses mais famosos ali, fizeram um cálculo da probabilidade de haver uma grande explosão. E a probabilidade, ela é 200 e tantos números depois da vírgula. Ou seja, 0,000000000, 200 e tantas casas depois, é a probabilidade de haver uma grande explosão, mas acredita-se que ela houve. E na ciência, todo número que ultrapassa 80 casas depois da vírgula em percentuais, a ciência considera impossível. Então, o pessoal começou a dizer, bom, se até lá na casa 80 é impossível, então uma grande explosão, que é quase certo que existiu, tem algo que nós não conseguimos compreender, não conseguimos provar, racionar que exista. Certo? Porque a probabilidade está 200 casas depois da vírgula. Então, isso também, como eu só quero complementar o que o senhor falou, que a matemática é maravilhosa, porque ela nos dá um raciocínio do que pode ser possível e impossível. Né? E no impossível, mas a gente sabe que existiu, aí está, então, aquilo que nós acreditamos ser ação de Deus. A definição é Deus é o princípio de tudo. Uhum. Se houve explosão, se não houve explosão, se não foi dessa forma, se foi daquela forma, até o que interessa é que o mundo está aí. Aham. Agora, se foi 7 horas, 7 dias, 7 meses, 7 anos, 7.000 anos, isso daí não vai fazer diferença nenhuma. Não, não vai fazer. Aliás, esse debate teológico, ele é muito, muito bacana. Não, a gente já está em 10 minutos, mas tudo bem. Eu tenho até meia-noite. As questões que a gente fala, até perdi um pouco o fio da meada aqui. O senhor estava falando, Padre Valdeir, sobre... Não Sobre o importa número. se é 7 horas, 7 dias, Ah, 7 meses. ok, agora veio. Tempo. Gente, o tempo é uma medida humana. É. Vamos pegar lá Santo Agostinho. Tempo é uma medida humana da nossa cognição. Ou seja, desculpe, o tempo é o movimento. O dia é o movimento da Terra no seu próprio eixo. É o tempo que a gente mede. O ano é o tempo do movimento da Terra ao redor do Sol. O ano-luz é o tempo do movimento da luz no espaço. Isso faz parte da nossa cognição. Deus criou o universo e criou o movimento da matéria. Nós percebemos o movimento e medimos através do tempo. Então, nós não vamos encontrar Deus no nosso tempo. Deus se revela no nosso tempo. Mas nós não vamos encontrar Deus. Foi 6 dias? Mas como assim 6 dias?
A Terra demorou 6 voltas para Deus criar tudo. Hoje existem mais de 2 trilhões de galáxias que os astrônomos, a princípio, acreditam que existe, ou pelo menos em termos de computadores, existe. Então vamos lá. Se Deus criou 2 trilhões de galáxias, certo? Ele não tem tempo, ele não está submisso à sua criação. Então, quando a gente fala o tempo de Deus, não é da nossa compreensão. Da nossa compreensão é o tempo do movimento da matéria. Eu até digo assim, da transfiguração de Jesus, apareceu 3 personagens, certo? Apareceu Moisés, apareceu Isaías, né? E Jesus, Elias. né? Elias. Elias. É tudo Elias. profeta. Elias. Moisés viveu no ano 1200 antes de Cristo. Elias viveu nos anos 600, mais ou menos, antes de Cristo, certo? Então aí eu pergunto, mas será que realmente eram essas 3 pessoas? Muitos dirão, mas como? Onde elas estavam? Esquece onde elas estavam. O poder de Deus não é geográfico. Ele pode sim pegar uma pessoa, não interessa qual é o tempo humano, e colocar aqui e colocar lá. Isso é uma interpretação coerente com o poder de Deus, que ele está fora do tempo da nossa cognição. Eu entendo dessa forma. Também o tempo é a medida da matéria, né? Teve uma medida da Isso. matéria e Deus é espírito, não tem nada nele que seja material, ele é espírito puro, né? Então, não dá para compaginar uma coisa com a outra, né? Deus está fora do tempo, né? Ele é Sim, mas espírito. o que se fez matéria viveu no tempo. O Deus que se fez matéria na pessoa do Filho, né, de Jesus, ele viveu Uhum. no tempo. Ah, Ele claro. viveu no tempo. Só É, que antes de todas as coisas eu já existia. Só que exato. Ou Cristo seja, tem uma natureza humana e uma natureza divina, né? Então, a natureza humana nasceu no tempo e a divina sempre existiu, né? Que é eterna. exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Ô, Jaime, Mas não? Jaime, tudo bem? Sim, tudo. Tá, Gil, tá bom, né? Obrigado aí, viu, pela disponibilidade sua, parabéns pela aula. Eu queria trazer só um pouco, uma coisa que sempre me intriga muito, até no meu processo pessoal de conversão, eu estava conversando isso hoje, inclusive, com uma pessoa. A gente entra nessas questões de ordem teológica e de elucubrações sobre a existência de Deus, mas me parece 2 aspectos. Um que uma pessoa uma vez falou comigo assim, ó, o que caracteriza aí Padre Valdeir, que é mais, como diz você, né, é a autoridade que nós temos aí no grupo, para me corrigir. O que caracteriza a fé cristã são 2 aspectos. É a única religião em que Deus entra na história e, segundo, que depende do encontro pessoal com Cristo, né? Nós estamos falando de que Jesus vive ressuscitado. Essa é a nossa esperança, né? Como Bento XVI na Espessal fala muito. Então, por que eu estou falando isso? É só para provocar aqui uma outra coisa. Eu tenho para mim esse número que você falou. Eu botei aí no chat aí. Eu li, se eu não me engano, pelo menos foi onde eu vi no livro A Verdade sobre o Cristianismo do Dinécio de Souza, que era até assessor da Casa Branca. Ele escreveu e foi lá que eu lembro desse número que você mencionou aí, de 1 sobre 226. Eu lembro até esse número me impressionou muito pela quantidade de zero que você citou aí, sabe? E essas coisas sempre eu gostei de pensar sobre isso como uma forma, né, eu, homem limitado que sou, de tentar sustentar a minha fé. Mas uma coisa que eu tenho para mim muito, muito forte, e aí que eu queria deslocar um pouco a conversa, nem o horário já está meio avançado, mas talvez colocar isso para a próxima aula. Eu acho que nós temos que nos deixar seduzir pela pessoa de Cristo. Isso sempre é o que no final das contas, quando eu faço todo esse esforço que você falou, cognitivo, de pensar e da criação do mundo e de toda a lógica que a gente possa tentar buscar para justificar,
Jesus mesmo fala em algum momento lá que aos olhos do mundo isso tudo é loucura, né? E de fato é. Você pensar num Deus que se encarna, vive como ele viveu, naquela simplicidade toda, de uma pureza. Eu estava vendo uma pregação de Padre Fausto esses dias, do Opus Dei, ele falando sobre o bom humor de Jesus, né? E ele falava assim, se todo mundo esperava, qual seria a lógica humana? Que Deus ressuscitasse, ele viria em toda glória, brilhante, como na transfiguração. Não, Jesus vira para eles, vira para os discípulos, vocês têm alguma coisa para comer? Né? Assim, é de uma simplicidade que chega a chocar a gente. Então, no sentido, eu acho que se a gente não se deixar seduzir pela pessoa, pela beleza da pessoa dele, não tem lógica, não tem argumento, não tem razão que vai conseguir nos convencer. Eu acho muito mais fácil, é só para provocar. Desculpa se eu estou estendendo muito. Nos deixar seduzir pela beleza da pessoa de Cristo, né? Que isso, para mim, é mais do que suficiente. É só uma pequena contribuição. Muito bem, muito obrigado. Jaime, boa noite. Boa noite. Estamos fazendo Boa noite. Boa noite. André, da DCE aqui de Tubarão, Santa Catarina. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo curso. É uma graça estar podendo compartilhar dessas ideias aqui e estar participando. A gente vê, assim, pelo tema principal de hoje, né? E para nós cristãos, não tem dúvida que a essência da salvação é uma graça absoluta de Deus, independente das nossas ações. É claro que aqueles que praticam ações ruins, né, males durante a vida, eles vão se afastar muito dessa possibilidade de salvação, a não ser pelo arrependimento, que elas terão a oportunidade até o último suspiro. Mas mesmo aqueles que praticam uma vida totalmente retilínea, ainda assim só serão agraciados com a salvação por conta de uma graça absoluta de Deus, ou seja, a salvação vem de Deus. É essa a nossa crença cristã, né? Essa é a essência. E com essa inquietação, só para partilhar aqui com vocês um ponto, falando com o Padre Eduardo Rocha, que é o nosso orientador espiritual aqui da DCE, ele me sugeriu ler um livro que o nome é Reencarnação e Ressurreição, de Renold Blanc. Ele fala justamente sobre essa questão da reencarnação ou a ressurreição do ponto de vista da fé de cada um, né? Porque se nós somos cristãos, nós jamais vamos acreditar na reencarnação, aí sem querer polemizar, mas já polemizando, jamais vamos acreditar porque a teoria da reencarnação ela esvazia por completo a essência da cristandade, que é a salvação por um dom gratuito, uma graça de Deus. Mas sim, a teoria reencarnacionista vai atribuir ao próprio ser humano, através de uma saga quase que infinita, né? Vidas e vidas e vidas, que ele vai buscar por si próprio a salvação. Ou seja, Deus é o Criador, mas não é o artífice na vida do ser humano, como foi e é para nós cristãos através de Jesus. Só para partilhar esse pensamento aí e essa inquietação que eu já tive, inclusive eu li 2 livros desse autor, que inclusive é muito bom, e sugiro a leitura. Obrigado, Jaime. Tá bom, obrigado, André, também pela sua contribuição. Professor, gostaria que é Luiz Prado, de Minas Gerais, parabéns pela sua exposição, muito rica. Fui anotando umas coisas aqui também, porque a gente gosta sempre de aprender, né? A gente percebe também nessa história do Lázaro aí, né, que o rico não tem nome, né? Só o Lázaro tem nome, né? Então aí mexeu mais com a dignidade do rico ainda, né? Que deu nome só para o Lázaro e para o rico não teve nome, né? Então isso é uma coisa interessante da gente observar também, né? E que o rico também não se arrepende, né? Esse nosso colega que acabou de falar aí do tempo de merecimento, né? E mesmo lá nas profundezas, ele ainda está arrogante, ainda está falando para mandar o outro ir lá molhar a boca dele, né? Ele tá ainda significa que realmente o tempo nosso de conhecer a Deus, né, nessa vida e de se arrepender, de aprender, né, o amor de Deus,
viver em comunhão com Deus e buscar, né, essa salvação é esse tempo, né, que nós estamos presentes aqui, né? Então isso eu acho muito interessante também e mostra também que nós empresários a gente tem uma moral que está muito além desse mundo, né? Então a gente, logicamente, a gente vive nesse mundo, temos a nossa moral, mas nós temos que pensar que a nossa moral é para além desse mundo, né? Então a gente tem que viver na presença de Deus, sabendo que tudo que a gente faz também é merecimento, tudo que a gente faz pedindo a graça de Deus, pedindo a paz de Cristo, vai fazendo com que a gente evolua nas virtudes também, busque, né, a nossa santidade, pensando justamente nisso, né, que nós estamos em comunhão com Jesus, com Deus o tempo todo, né, sabendo dessa nossa vida, né, futura. Então, ter essa consciência, eu acho, como empresário, eu acho que é fundamental, né? Nesse mundo que a gente vive, onde muitas dispersões nos atingem, né? Nos afligem, tiram a nossa paz, muitas vezes, né? Porque a gente perde essa presença, né? De Deus no nosso dia a dia. Ô, Luiz, só Então, para dizer que o rico não tem nome, porque pode ser qualquer um de nós. sim, muito bem, justamente. Mas E acho que a gente parabéns, precisa encerrar para pensar. o Blaise Perfeito. Pascal também é muito, muito, muito bacana. O pensamento de Blaise Pascal, ele tá também é um dos candidatos aí, né, à beatificação também, né, porque os pensamentos dele levaram realmente a essa conclusão de Deus, né? Muito, muito bom. Perfeito. Muito bem, Luiz, muito obrigado. Né? Eu acho assim bastante interessante porque todos nós temos um conhecimento maravilhoso, ou pelo menos uma maravilhosa fé em Jesus, certo? Então, o que nós estamos fazendo aqui é justamente compartilhar este conhecimento, porque isso enriquece a todos. Eu acho assim muito importante, né? Aliás, é mais um debate específico da nossa fé, da nossa crença, certo? Onde a gente sai mais crente, né? Ou seja, com mais fé, com mais esperança, e sabemos, né, que a nossa caminhada também de fé e esperança nos leva a ajudar aqueles que os antigos religiosos achavam que eram excluídos, né? Ou seja, Jesus convida e se coloca exatamente no lugar daqueles que eram ditos amaldiçoados. Então, olha só que interessante a colocação, né, desse Deus que se encarna como ser humano, né, e coloca uma boa nova, dizendo que não é só alguns que serão salvos, e sim todos poderão ser salvos se trilharem um caminho conforme o desejo de Deus. Muito bem, pessoal, passamos 25 minutos, certo? Eu Isso. agradeço. Fala, Precisamos Sérgio. encerrar, Jaime, o pessoal todo, isso mesmo. Isto, Obrigado, então eu Jaime. estou aqui encerrando já convida, então todos estão convidados novamente, então na semana que vem, na próxima quarta-feira, inclusive se puderem também convidar mais pessoas para participar, como são módulos diferentes, podem ter certeza que não vai haver uma perda, certo? Do andamento. Quem não conseguiu ver agora, se consegue ver semana que vem, a outra, não vai ter problema nenhum. Jaime, Lúcio, não, é sobre isso. Quem quiser convidar outras pessoas, né? Quem se inscrever vai receber o link desta aula, né? Então a gente pede para não compartilhar o link, né? Porque é um grupo fechado. Então quem se inscrever recebe o link dessa aula e, como você falou, não perde aí a sequência. Obrigado. E aproveitando, te dando novamente os parabéns. tá bom. Muito obrigado, então que tenhamos um bom sono, que Deus sempre continue nos abençoando, que o Espírito Santo nos iluminando, que façamos a vontade do Deus Pai, conforme Jesus, nosso amado Cristo, nos revela, né? E tenhamos sempre a luz do Espírito Santo. Ô, Boa Jaime, noite a podia pedir todos. para Padre Valdeir dar uma bênção para a gente, Isso, né? Já que ficamos se tiver todos por aí, pode dar a aqui, benção, né? ótimo. Gigi, Aproveita. você salvou, né, a bênção. Padre Valdeir, desculpe, a Não, que imagem do senhor isso. tinha caído fora, agora voltou, agora estou enxergando. Padre, por favor.
Uma bênção O Senhor esteja convosco, Ele está Ele no meio de está nós. no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus Boa noite, quiser. obrigado, Jaime. Até a semana que vem. Boa noite, obrigado a todos também.